Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a vocês. Ok, capítulo 6, verso 18 a 19, Upasana, é um capítulo dedicado à meditação, né? Nós vimos já que existem dois tipos de meditação, né? Porque a meditação dentro do contexto do Vedanta, né? No âmbito do Vedanta, não é um esforço para provocar ou produzir uma experiência de silêncio, né? Ou de vazio, não. A meditação, ou Upasana, né? Do ponto de vista do Vedanta, é uma contemplação. E para que nós possamos fazer uma contemplação ou uma meditação, nós precisamos de um objeto de contemplação ou um objeto de meditação, tá? Então, existem objetos e mais objetos nos quais nós podemos, né, focar, meditar, contemplar, né? Quando falamos em contemplação, já envolve o quê? Envolve conhecimento. Eu vou contemplar, né, algo, né? Eu vou contemplar algumas noções, ideias, né, e conceitos apresentados nos Upanishads, né? Mas, em geral, uma meditação é simplesmente um esforço de permanecer, né, de manter a mente focada num objeto de meditação. E existem meditações que servem o propósito de quê? De disciplinar, de regular, né? De educar a mente, de modo que, tal qual nós fazemos com as crianças, né? Ou com o cachorrinho no início, né? Você precisa adestrá-lo, você precisa educá-lo, né? Então, nós temos que fazer isso com a mente. Existem meditações e mais meditações que servem esse propósito de quê? De melhorar a mente, preparar a mente, né? Então, no Gita, nós temos o Krishna Guru apresentando o tópico da meditação, mas é a meditação contemplativa, né? Mas ele abre uma concessão e diz, mas também existe a meditação preparativa, né? Que você vai melhorar a sua mente através de um esforço, né? Então, todo o processo de meditação real, quando nós chegamos no Vedanta, ela inicia, né, de uma premissa básica, que é você precisa de um objeto de meditação que seja um símbolo do Criador, um símbolo de Deus. Ah, não, mas eu gosto de meditar, né, na imagem do meu guru. Ah, que guru? Ah, um cara que eu encontrei lá em Goa, né, na Índia. Não, você vai meditar num símbolo de Deus, a menos que o seu guru seja realmente um símbolo adequado de Deus, é melhor você procurar um outro símbolo, né? Então, existem diversos símbolos de Ishvara, e assim nós entramos realmente no campo da meditação religiosa e espiritual, como sugerida pelo Vedanta, né? Como nós sabemos, se nós não tivermos, não integrarmos o conceito, né? O elemento criador no âmbito da nossa equação de vida, que inclui eu, a criatura, e a criação diante de mim, se eu não incluo o Criador, e se eu não desenvolvo uma certa compreensão das leis desse Criador, leis essas que regem e estrutura o campo das interações, se eu não compreendo, eu não consigo realmente, de modo mais natural, entrar nesse processo de preparação da mente. Se eu sou absolutamente materialista, se eu joguei, né, Deus pela janela e diz, não, não existe Deus. Como assim não? Não existe o Criador. Mas como assim não?
A matéria ela é viva, ela vai se criando por si mesma, né? Então, o conceito dos materialistas é que a matéria ela se cria por si própria, né? E o Vedanta chega para nos dizer assim, mas a matéria ela não tem ciência. Se ela não tem ciência, ela não tem inteligência. Ela é inteligentemente desenhada, né? A energia é inteligentemente desenhada, mas fundamentalmente a matéria é inerte. Matéria e energia são substâncias inertes produzidas por Maya, né? Então, o Vedanta chega para dizer, não, você tem dois elementos, né, em operação no universo. Um é matéria e energia, que são a mesma coisa, né? E o outro é o espírito, né? O espírito é a essência, né? A natureza essencial, né? O substratum desta ordem aparente, no qual as energias, né, se grossificam, né? Aparecendo como estruturas físicas sólidas, tangíveis aos nossos órgãos sensoriais, que nos permitem, então, interagir com este milagre, né, da manifestação, e, de qualquer modo, nós podemos, né, crescer até compreendermos a real natureza, né, do universo, a real natureza do eu, né, porque a gente gradualmente chega nos Upanishads, quando nós nos voltamos para essa busca, né, mais fundamental do propósito humano, né? Então, essa meditação, ela é meditação quando ela possui um objeto de meditação em torno ao Criador, e aí existem níveis e níveis, né, de criadores, né, de símbolos do Criador, os quais o devoto, né, ele vai passando, né? Então, o devoto é o início deste processo. Você integrar Deus na sua vida e desenvolver uma compreensão do que seja Deus, não aquele cara que está sentado em alguma nuvem aí, né, com um monte de santos e anjos, né? Não. Se você realmente compreender Deus dentro do âmbito, né, dos ensinamentos dos Vedas e do Vedanta, aí você vai compreender o seu relacionamento com Ele. Qual é o relacionamento entre eu, Marcelo, e o Criador, né? Essa inteligência suprema. E o modo qual eu tenho que aproveitar essa oportunidade interagindo com este campo manifesto, que é regido por leis que também representam o Criador e suas leis, e que se manifesta fisicamente para o benefício de todos nós. Então, todo esse processo de meditação inicia como? Com o karma e a observação, karma yoga e a observação do Dharma, sempre, né? Aí depois nós chegamos no ponto do Gita, né? No qual o Krishna Guru diz assim, ok, mas existe mais a respeito de tudo isso, né? Existe mais porque para aqueles que possuem uma mente muito, né, extrovertida ou rajásica, né, ou dispersa, né, ou sem nenhuma capacidade de foco ou concentração, né, para essas pessoas, talvez, né, seja apropriado também a Upasana, né, ou Dhyana, a meditação, né? Mas a meditação precisa ser num aspecto do Criador, né, para que seja realmente uma meditação permeada com o espírito religioso e espiritual do Karma Yogi, né, que vai fazer o quê? Vai entregar as expectativas a respeito, né, das minhas respostas aos estímulos do campo. Eu me entrego, né? Eu entrego a Deus os resultados e, ao mesmo tempo, eu coloco as minhas ações totalmente entregues a Deus, mas com o espírito de gratidão pela oportunidade. Então, nós desenvolvemos o desapego a respeito das expectativas dos resultados, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos esse espírito que vai converter a emoção humana. O que são as emoções humanas? Todas as emoções, as paixões humanas, são elas fundadas em desejos e aversões, né? Então, o que é a devoção que é desenvolvida no coração de cada Karma Yogi, né? É uma
conversão dessas emoções humanas de querer e não querer, gostar e não gostar, né? Desejos e medos e aversões, converter essa qualidade, essa natureza de emoção numa emoção extremamente sublime que é devoção, né? Então, essa devoção é uma devoção que nós até experimentamos aqui e ali, mas a sua pureza mais absoluta, né, é a devoção ao Criador, né? E assim eu posso agir com este espírito, né? E com este desejo de dar alguma coisa como contribuição ao campo, que é Ishvara, né? Que é Ishvara manifesta. Então, todo esse processo real de meditação inicia com o quê? Com Karma Yoga, Dharma Yoga, observação do Dharma. E aí, quando você entra no Vipassana, aí nós temos que ter um objeto de meditação. E aí, segundo, né, a ciência da meditação, do Vipassana, né, como apresentado nos Yoga Sutras, né, de Patanjali e tudo mais, né, você precisa de 3 níveis, né, deste esforço de educar e disciplinar a mente, que foram colocados aqui como Dharana, Dhyana e Samadhi, né? Então, Dharana é o esforço, é o Dharana é Dharana é o objeto é a determinação do objeto, né, Marcelo? Agora eu fiz confusão. Dharana é você tem que escolher o seu objeto de É meditação. o foco. É o foco, é o objeto de foco, o objeto de meditação. Digamos assim, no mundo ocidental, nós encontramos os meditadores meditando em qualquer coisa, né? Principalmente se os meditadores forem associados a essas culturas do budismo, né? Porque o budismo rejeitou o Criador, rejeitou Deus, né? Então não existe Deus. Então você pode meditar em outras coisas, mas jamais em Deus. Então, como o Swami Paramarthananda mencionou, então esse tipo de meditação, ela é simplesmente um exercício de foco, tá? E você precisa determinar qual é o meu objeto de foco, né? Então, primeiro você vai definir, né, determinar o seu objeto de meditação, e dhyana é aquele esforço que todos nós que já passamos por isso sabemos que é um esforço realmente enorme, né? O esforço, qual é o esforço? É o esforço de manter a mente focada no meu objeto de meditação, no meu dharana, né? No meu objeto de foco, eu quero que a mente permaneça ali e a mente vai ficar vagando, né? Daqui para lá, pulando, pensando em outras coisas, e eu tenho que trazer de volta para o meu objeto de meditação, para trazer de volta. Então, esses 3 estágios dentro do processo de Vipassana é a determinação, a escolha do seu objeto de meditação, depois dhyana, né? Que é o esforço de manter a mente focada, e samadhi, que é uma mente que depois de algum esforço se torna naturalmente e sem esforço, né, focada no seu objeto de meditação, tá? Então você trouxe a mente para um objeto de meditação, e se o objeto de meditação for a imagem de Ishvara representada por uma divindade, né, então a mente ela permanece naturalmente livre de esforços demasiadas, focada no seu objeto de meditação, né? E aquilo ali é chamado samadhi, é a absorção, né, da mente num único pensamento, tá? Total absorção. Então, o samadhi é muitas vezes associado como uma coisa que se torna muito natural, né? Depois de muito esforço, o indivíduo desenvolve uma vassana, né? Quando a vassana está muito bem desenvolvida, né, ela já não requer esforço. Vocês já me ouviram dizer diversas vezes, nós que tratamos fundamentalmente do auto-investigação e o autoconhecimento, né, eu costumo dizer que o objetivo final de tudo isso é desenvolver uma vassana de Aham Brahmasmi, eu sou a consciência, a existência de natureza ilimitada, infinita, né, até que essa vassana ela naturalmente esteja presente, né, sem que eu tenha que fazer esforço para lembrar.
né? Por quê? Porque eu criei, eu desenvolvi, cultivei, criei uma vassana em relação à minha real natureza, livre e independente das experiências do corpo-mente. Então, esta vassana, ela vai fazer o quê? Vai fazer este trabalho para mim sem requerer o meu esforço, né? Quando eu digo assim, não, você tem que ter isso, né, presente no seu corpo causal, trabalhando para você 24/7, entendeu? Sem esforço. Por quê? Porque você criou uma vassana através de muito esforço. O esforço não é inicial, através do processo de Upasana, é de focar a mente num símbolo de Deus, né? Mas quando nós entramos na outro nível, né? Nós podemos dizer a meditação preparatória e a meditação conclusiva. Na meditação conclusiva, o nosso objeto de meditação são as declarações finais, as declarações de identidade apresentadas pelos Upanishads. Aí você está realmente focando a mente, né, naqueles pensamentos a respeito dessas declarações, né, da minha real identidade totalmente, infinitamente livre do mundo, né? Então, nós estamos entrando numa área na qual a Vassana é uma Vassana por Aham Brahmasmi e não pode ser uma repetição mântrica sem que a compreensão profunda dessas declarações sejam compreendidas e assimiladas. Não é assim, Marcelo? Senão, dizem que todos os mantras, eles têm benefícios, né? Mas quando você realmente compreende, contempla o significado daqueles mantras, aí o benefício é transformador. Ele vai transformar o seu senso de identidade, né? Então, o samadhi é simplesmente a absorção e no caso da meditação conclusiva, né, o samadhi é o quê? É um aham brahmasmi natural e espontâneo que não requer mais o esforço nosso de continuar a pedalar. Então, o Swami apresenta, né, o samadhi como se fosse, você faz um esforço para pedalar, 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 aí daqui a pouco a bicicleta, né, ela pegou um momento, né, uma força de inércia, né, tão boa que você não precisa mais pedalar, né? Então, por quê? Porque você fez o esforço antes, né? Você fez um esforço, no início, um esforço de quê? De educar, focalizar a mente, e mais tarde o quê? Um esforço de educar a mente a compreender e reivindicar a sua real natureza como Satchitananda. Tá? É sempre um esforço cujo fruto final é o Samadhi, que é uma permanência naquele nível de compreensão, né? Espontaneamente, sem esforço de, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, né? Eu costumo, às vezes, dizer de um amigo meu que tem a tendência de dizer, não, eu estou todo o tempo, né, discriminando e lembrando, discriminando e lembrando. Eu não digo nada, mas o objetivo é que um dia a pessoa viva naturalmente, né, lembrando sem lembrar, né? Lembrando sem lembrar. O conhecimento é firme, foi bem assimilado, né? Então, o esforço de lembrar e de discriminar de novo já não é necessário. Existe na mente inconsciente, na mente subconsciente, no campo das vasanas, né? Esse daí é o Sahaja Samadhi, né? Isso você tirou a palavra da minha boca, né? No caso, o samadhi mais importante, né, é o samadhi natural, que é o sahaja samadhi, né? Você permanece, né, absorto, né, absorvido, né, absorto, né, na sua real natureza, na lembrança da sua natureza, entendeu? É sem esforço, subconscientemente, né? É sempre ali à sua disposição. Ok. Então, nós vimos isso, né? Dharana é focar a mente, depois nós temos o esforço, né, que vem do dhyana, e depois os frutos, né, que é espontaneamente, sem esforço, você permanece sempre, né, em Brahman como Brahman, né, mesmo que seja uma lembrança subconsciente.
Nós dizemos uma expressão muito simples. Experiência é legal, quando ela é boa, quando ela é agradável. Mas experiência, ela vem e vai, né? Vem e vai. Mas o propósito da experiência é você, através da experiência, extrair sabedoria, conhecimento, né? Quando você extrai o conhecimento de uma experiência, aí você tem um conhecimento, né? Quando você tem esse conhecimento não vai e vem, entendeu? Mas a experiência vai e vem. Então, o objetivo é nós obtermos este conhecimento a respeito da nossa real natureza, porque o conhecimento é aquilo que é sempre bom, sempre disponível e não vai e vem, entendeu? Não é sujeito ao esquecimento. Se você tiver dúvida, pega o exemplo de uma bicicleta. Quanto esforço nós fizemos para encontrar aquele equilíbrio que nos permitia, né, andar de bicicleta? Uma vez nós tenhamos encontrado aquele equilíbrio, né? Depois, com 85 anos, você, não, agora só tenho a bicicleta. Dá lá para mim aqui que conhecimento é sempre bom. Eu aprendi quando era garoto, né? Mas conhecimento é aquele que é sempre bom, jamais me deixa. Ok, aqui tem uma parte mais técnica que nós abordamos na última aula, tá? Nenhum pensamento pode existir continuamente, ele tem uma existência momentânea. Portanto, em dhyana, meditação, o que eu tento é, depois de entreter, né, um pensamento, eu tento ter um próximo pensamento também, mas similar, semelhante a ele, tá? Isso é tecnicamente chamado de Sajatya Pratyaya Pravaha, fluxo de pensamentos semelhantes, tá? Então, qual é a vantagem do Nididhyasana do Vedanta? Que nós estamos trazendo a mente para focalizar, não numa palavra. Você conhece aquela piada que o guru chega e fala assim, olha, a meditação hoje é sobre o elefante. Como assim? Meditação você não pode pensar sobre o elefante, tá? Aí, naturalmente, todo mundo vai ficar pensando no elefante, né? Mas eu não posso pensar no elefante, mas aparece o elefante de novo e de novo. Só, você manter a mente focada num objeto único, seja ele um elefante ou um papagaio ou qualquer coisa, não é fácil, que a natureza da mente é criar novos e novos vritis que eles vêm do subconsciente, da mente causal, essas modificações na consciência, né? Vritis significa pensamento, uma modificação que ocorre na consciência. Consciência está ali, pum, 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 pensamento, né? Então o Vedanta diz, ok, já que a mente gosta como é que se diz a palavra? Diversificar os seus vritis, né? Vamos dar para elas vritis vedânticos, né? Que são semelhantes, né? De modo que ela possa permanecer focada neste fluxo, né? Homogêneo de pensamentos, né? De declaração de nossa real natureza, né? Declarações de identidade, né? Então, isso é o propósito do fluxo de pensamentos semelhantes, que é o Nididhyasana do Vedanta, né? Então, aqui nós estamos falando do Vipassana mais elevado, né? Que é o Nididhyasana, que é não somente focar numa imagem ou focar num aspecto de Saguna e Ishvara, mas de você focar nos aspectos de Nirguna e Ishvara, que é a sua própria natureza e que você precisa compreender através das declarações dos ensinamentos dos Upanishads, né? Então, você permanece, né? Outra expressão que eu sempre costumo utilizar é você vai assimilando esses ensinamentos, Marcelo, até que eles se tornem vivos na sua mente, né? Como eu digo, eles estão vivos na sua mente, né? Você pode, assim, não, agora tudo bem. Eu vou fazer o meu Nididhyasana sentado, né? Ah, sim, você medita assim? No passado eu meditava na parede, eu meditava na respiração, eu meditava... Agora eu medito nos ensinamentos do Vedanta, né? Então você senta, né? Você senta e aí você começa, né, a trazer, né, deixar que essa lembrança, essa compreensão a respeito daquilo que você é,
venha na superfície da sua mente consciente, né? De modo que ela se permaneça muito bem estabelecida, né? E que produza uma vassana vedântica, né? Extremamente eficaz. Por que que a vassana vedântica ela é eficaz, né? E por que que ela é libertadora? Porque ela não é contrária à natureza do próprio indivíduo que está fazendo a meditação, né? Então, se você medita na declaração, diz, eu sou a consciência livre e independente de toda e qualquer experiência humana, eu estou meditando em algo que, primeiro, é sat, é verdade, né? É verdade. E segundo, é a minha natureza. E tudo que é a nossa natureza intrínseca é natural para nós, né? É natural para nós. Por quê? Porque é a minha natureza, né? A consciência. Né? Ah, não, a natureza minha é a matéria, é o corpo físico, né? O que que acontece com esse pensamento? Imediatamente ele produz desconforto, dor, aflição, tá? O medo da morte, quer dizer, por quê? Porque eu estou meditando, focando, me identificando com aquilo que não é a minha real natureza, né? Aquilo que não é a real natureza vem e vai. Por exemplo, a água esquentou no fogo, na panela. A água é quente, né? Mas o calor da água não é a natureza da água, como nós sabemos, né? Ele depende de quê? Da panela e do fogo, né? Portanto, aquilo que é a nossa natureza intrínseca, ele é muito natural e é sempre presente, né? Então, quando os Upanishads dizem que a nossa natureza é consciência e existência, né, infinitamente não limitada, isso ressona dentro de nós, de tal modo que nós experimentamos o ananda inerente à nossa real natureza. Sat, Chit, Ananda. É o prazer, a satisfação, o contentamento da nossa real natureza, porque aquilo que é a nossa natureza é algo muito natural para nós, né? Então, os pensamentos semelhantes, eles nos ajudam muito, né? Ele dá alguns exemplos, né, falando dos mantras, né? Hari Rama ou qualquer outro, né? Ou Namah Shivaya, você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Aquelas declarações, elas possuem uma certa vibração, ela aparece de modo muito confortável, né? É um padrão de pensamento que vai sendo depositado na mente subconsciente. Aí ele dá um outro exemplo semelhante àqueles brinquedinhos que a gente dava corda no brinquedinho, aí o brinquedinho caminhava naquele tempo que tinha uma corda, né? Então, quando você tem aquela chavinha para dar a corda, depois o brinquedo continua, né, se movendo, fazendo aquilo que você quer, seja uma música ou um movimento, né? E por quê? Porque você, né, você entrou naquele padrão, né, e você cultivou aquela massa, né, aquele fenômeno, né, aquele pensamento, né, semelhante que irá produzir esse bem-estar. O bem-estar da meditação é um bem-estar inerente à nossa real natureza, né? Isso é uma coisa importante da gente compreender. Quando a mente não está pensando no mundo e a mente se volta para a essência do mundo, nós, inevitavelmente, nós experimentamos uma grande paz e uma grande satisfação. Por quê? Porque a nossa natureza é Ananda, é paz e satisfação, é paz e satisfação, satisfação, né, de ser um sem o segundo, de ser inteiro, completo, livre da problemática, né, da temporalidade imposta em todo o corpo-mente, né? Então, aqui ele fala, você vai fazendo esses mantras, fazendo essas meditações, Hari Rama, Hari Rama, Hari Rama, e você vai para casa, quando você vê aquele Hari Rama, permanece com você, Om Namah Shivaya, né? Vai permanecendo com você. Ele se criou uma força, né? Motriz, né?
e aquilo ali vai te abençoar de um modo ou outro, né? Tem uma passagem no Panchadasya que Vidyaranya diz: a mente continua fixada em Paramatma no estado de Samadhi, como resultado do esforço de vontade feito antes de sua realização e ajudada pelos méritos de nascimentos interiores e ajudada pela forte vassana criada através dos esforços constantes anteriores. Exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Você traz a sua mente para todos os aspectos, né, ou as naturezas de Brahmano, Paramatma, né? E você vai, né, utilizando esses pensamentos semelhantes, você vai entrando naquele estado meditativo até que a mente permaneça sem esforço fixada nesses pensamentos semelhantes, como se fosse uma obsessão propriamente dita, né? Isso é devido ao quê? Ao esforço, né? A força de vontade, né? Antes de você chegar lá. E isso depende de quê? Do seu karma, dos seus méritos, punya espiritual, né? Karma. E esse karma vem de nascimentos anteriores. Nascimentos anteriores. E também fruto de quê? De uma vassana que foi criada através de esforços nesta vida e em muitas outras vidas. Tudo isso vem frutificando, né? Daí Muito bom. reforça que nada é perdido esse esforço, né, que a gente faz. Nada é perdido. Qualquer outro esforço que nós fazemos, mundanos, no mundo, né? A gente faz um esforço e se a gente não colher o resultado final, a gente perde todo o esforço. A gente perde o dinheiro, o investimento, o esforço, né? 6 meses de trabalho, de projeto, a gente perde tudo, né? Mas para um buscador espiritual, todos os esforços, né? Todos eles são contabilizados. Mesmo que a gente, do ponto de vista material, nós fracassemos. Mas é por isso que para o Karma Yoga não existe nenhum esforço desperdiçado. Você entende isso, Carmen? Entende muito bem, né? E não é nem um fracasso, né? É que não foi o suficiente ainda. Hã? E não é nem um fracasso, na verdade, é que não foi o suficiente ainda para Não, colher, o né? fracasso do ponto de vista do mundo, né? Você vai iniciar uma empresa, né? Aí você, no final das contas, você perde todo o dinheiro, né? Você fracassou do ponto de vista mundano. Mas se você for um buscador espiritual e um karma yogi, você está fazendo aquilo, né? Sabendo que tudo que você fez foi feito como uma sadhana, né, espiritual que está produzindo, né, méritos espirituais para você, né? Muito embora você tenha obtido de mérito mundano, você está acumulando méritos espirituais, né? Ok, samskaras ou vasanas, né? São semelhantes, né? A mesma coisa praticamente, né? Algumas pessoas dizem que são algumas tendências, samskaras são conglomerados de tendências, né? Que produzem uma atitude muito arraigada, né? Então, samskaras, né, que fundamentalmente são formações de vasanas, né? Elas são essas vasanas, né, que continuam, né? Então, nós queremos o quê? Cultivar e desenvolver uma vasana vedântica, né? Uma vasana de nididhyasana, né? Que me libera. Aí o indivíduo vai dizer assim, putz, mas Vassana, cara, eu pensava que Vassana fosse o problema, né? Não é, Carmen? A Vassana é o problema. Agora você está me dizendo que eu tenho que trocar uma Vassana mundana por uma Vassana vedântica, né? Sim. E qual é a diferença? Alguém que pode me responder a diferença? Olha, não se acanhe, né? Senão eu vou começar a ficar A com sono. espiritual é conducente, né, ao crescimento e em busca de moksha. Por quê? Porque a Vassana, as Vassanas em geral, elas são tendências que se tornam
hábitos, né? Hábitos que se tornam vícios, e esses vícios se tornam forças tirânicas, né? Que nos compelem a agir de novo, repetindo determinados padrões, né? Vasanas, né? Então, a vasana que o quê? Que te amarra, que te aprisiona em samsara, né? Então, nós dizemos que uma vasana vedântica é uma vasana que te liberta do samsara, né? E como é que é essa vasana? Se toda vasana amarra, qual é a natureza dessa vasana, né, que vai te libertar do samsara? Porque todas as vasanas, né, mundanas, elas são vasanas fundadas e direcionadas ao mundo, mithya, né, anatima. Eu estou desenvolvendo, né, apego, desejos por coisas do mundo, que me amarram no mundo, e como nós sabemos, nada do mundo irá realmente nos resolver, né? Então, esta é uma vasana diferente. No início, ela parece, é uma vasana, é uma impressão forte criada na sua mente, sim, mas não simplesmente como um fim por si mesmo. Não é uma vasana como um fim por si próprio. É uma vasana que nos permite, né, realizar a nossa real natureza, que é livre e independente de todas as vasanas, até mesmo do Aham Brahmasmi. O Aham Brahmasmi se tornou tão automático que foi realizado como um fato, aí você permanece com aquela vasana, você, pô, essa vasana não me serve nunca mais. Tudo bem, deixa ela lá no corpo causal, né? Então, ela é uma vasana que irá te libertar, né, do emprisionamento no mundo, porque todas as vasanas são desejos, né, atitudes, padrões, são todos eles, né, voltados para o anátema, né, o mundo, o não ser, né? Nós buscamos essa felicidade, né, no mundo. E a desidentificação, né? O fazedor desfrutador, né? Então, não te prende. Pode repetir, por favor, Marcelo? Nessa vasana espiritual, quando você está buscando moksha, quando você consegue, você se desprende da identidade de fazedor, desfrutador. Então, você não está preso ao ciclo. Sim, sim, naturalmente. Aquilo ali vai te transformando, transformando, né? E você vai sentindo, né? Que o ego, que é um sentimento de que eu sou o fazedor, né? Ele vai dissipando, né? Vai dissipando, dissipando, dissipando. De repente você vai se sentir um pouco estranho no começo, você vai continuar a fazer todas aquelas coisas, mas você já não vai ter aquela seriedade de pensar que não, eu estou fazendo e eu tenho que fazer certo, se eu fizer errado vai ser uma vergonha, um vexame, tudo aquilo vai subindo, vai dissolvendo, né? Então, este processo, né, de dissolução do ego, né, dessa sensação de que eu sou o originador, o pensador, o fazedor, o desfrutador, é muito importante, né? Sem o qual os frutos do autoconhecimento não são realmente, né, colhidos. Então, o Swami aqui apresenta a metáfora da bicicleta, o tempo, e depois de algum tempo você não precisa mais de força de vontade, você não precisa de mais nada, né? Qualquer vritti, qualquer pensamento que ocorre sem o nosso esforço é chamado de sukshma vritti, um pensamento sukshma. Sukshma Sharira, o corpo sutil, Sukshma Vritti, um pensamento sutil, tá? Pensamento sutil é um pensamento subconsciente, digamos assim. Qualquer vritti que ocorre em nossa mente sem esforço deliberado é chamado de um pensamento sutil, Sukshma Vritti, né? Ele está ali, ele opera, né, subconscientemente. O mantra Om Namah Shivaya, ele se torna também, depois de algum tempo, um Sukshma Vritti, né? Um pensamento subconsciente. Você nem precisa fazer esforço, você nem precisa de lembrar, né? E às vezes a gente pega, né, umas musiquinhas assim que entram, lembra aquela coisa?
quando a gente é garoto, né? Entra uma música e depois você não consegue se lembrar da música. Ela se torna o quê? Um sukshma vritti, né? Um pensamento subconsciente, né? Que está lá, né? Sempre, você não precisa fazer mais esforço, né? Me lembrei de uma coisa muito curiosa. Vocês que têm mais idade, como eu, talvez lembrem. Não sei se existe ainda uma empresa de óleo de gasolina chamada Esso. Existe ainda, Marcelo? Aqui no Brasil, não, né? É a Exxon americana. Não, é Esso. No Brasil é chamada de Esso. Eu Existe, sei. Mariné? Você lembra, Não, Mariné? não existe mais, não. Aqui não. Só é estudar o seu carro máximo? Nossa, você lembrou da musiquinha para mim. Direto cantando, Eu só é lembro de pôr estudar um seu... tigre no seu carro, isso que eu lembro. Põe um Não, tigre no seu carro. isso é Era antes. o slogan principal da Esso era só Esso dá o seu carro máximo, veja o que Esso faz, né? E eu lembro que aquela musiquinha ali era um bombardeamento que se tornava um bridge, né? Um bridge sutil, Sukshma bridge. Era do jornal, né? É. Parecia muito aquela música. Exatamente como no estado do sono profundo. No estado do sono profundo, a divisão sujeito-objeto não é sentida, né? A gente pensa, não, não existe divisão no estado do sono profundo, né? Existe, mas não é percebível porque é subconsciente, né? Então, aqui ele está fazendo um paralelo dizendo, no estado do sono profundo também existe um vriti, né? Existe a divisão, o experienciador, o experienciado, mas é subconsciente. Mas, ainda assim, existe um pensamento durante o sono. Isso é muito intrigante. É por isso que o Vedanta diz que também é uma experiência, e o agente de experiência é o pranya jiva, né? Que está experienciando o quê? Está experienciando um monte de vritis, né? Vritis sutis que não são percebíveis, né? Porque ambos, o experienciador e o experienciado, existem a nível causal, neste caso, né? São vritis, além de vritis sutis, são vritis causais, né? Mas o Swami disse, mas que ocorre sim uma modificação de pensamento durante o sono. Não é um pensamento deliberado, né, pensado, mas isso ainda assim ocorre durante o sono. E como você sabe que existem pensamentos ocorrendo durante o sono? Porque depois, quando nós acordamos, nós dizemos que, putz, eu tive, né, uma noite bacana, eu curti muito, né? Então, uma entidade experienciadora e determinadas experiências devem estar lá de modo que nós possamos, em retrospectiva, né, dizer assim, não, foi super bacana, dormi muito bem, né? Eu tive uma experiência de muita paz. Eu deveria ter passado por uma modificação de muita paz. Essa modificação se chama Sukshma Vritti, né? E é esse Sukshma Vritti, pensamento sutil, que registra a experiência na mente. É difícil dizer que é Karana Vritti. Karana é o causal, um pensamento, né? Nós temos o Karana Shahira, que é o corpo causal, né? E aqui o Swami, né, curiosamente, ele diz que no sono profundo, não é o Karana Shahira, né, o corpo causal, que está experimentando esses vritis, é ainda assim um vriti sutil, um pensamento sutil, que está registrando, né, porque praticamente, não, mas faz sentido. Às vezes tem essas passagens que o Swami coloca umas coisas que, né, eu preciso de alguns momentos para clicar realmente, né? Por quê? Porque é a mente que é capaz de registrar a experiência, né? Então, o pensamento sutil ocorre para a mente sutil, né? O corpo sutil, a mente sutil, que se recolhe no corpo causal, mas ainda assim é um pensamento sutil que foi obtido
né? Pelo corpo sutil, mas recolhido no corpo causal. É ele que registra a experiência. Por quê? O Karana Sharira, que é o corpo causal, e o Prana, que é o agente lá, ele realmente ele não tem a possibilidade, nem mesmo em retrospectiva, de, né, de colher as experiências durante a mente adormecida, né? Este pensamento sutil que ocorre no corpo sutil é que nós temos acesso ao acordar. Ele é reativado, ele é ativado ao acordar. São tecnicalidades, né, que de repente são coisas lindas, maravilhosas para quem é fanático pelo Vedanta como eu. Vamos fazer uma pausa, Marcelo, a gente volta em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.